a segunda marca de uma igreja, segundo Jesus, é que ela é centrada na cruz. Ela olha para a cruz. Ela olha assim para a cruz. E a cruz, lá em Lucas 9:31, diz que depois que houve aquela transfiguração, Moisés e Elias começaram a falar a respeito da morte de cruz com Jesus. Então o tema, o assunto dessa transfiguração era a cruz. Era a cruz. Então não existe um verdadeiro discipulado em Cristo sem cruz. Você pode, e tanto que você vê, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Negue-se a si mesmo. Negue aquilo, o teu cinismo, ou seja, não é negar o teu ego, é negar o teu egocentrismo, é negar o teu narcisismo, é você se orgulhar em coisas que têm a ver com sua própria habilidade, orgulho ao extremo. Negue a sua vontade que contradiz o propósito, o sonho de Deus. Aquelas vontades que te estragam, que me estragam como ser humano. E essa cruz não só fala não só fala da questão soteriológica da nossa salvação, que um dia seremos salvos, ou seja, já somos perdoados através de Cristo e que pela cruz de Cristo fomos remidos dos nossos pecados através do sangue derramado de Jesus. Mas também essa cruz fala do perdão dos perdidos. De modo que tomar a cruz é ter a capacidade de perdoar as pessoas, não pelo que elas são, mas pelo que você é em Deus. Então, eu tomo a minha cruz quando eu aprendo a perdoar. Por exemplo, você se lembra de Estevão quando foi apedrejado? Ele disse assim: Pai, não lhes impute este pecado. Pai, não lhes imputes este pecado. E quando Jesus estava a morrer, ele, sendo zombado, naquele momento ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aquele ladrão lá na cruz, você pode ver ali, Lucas 23:34 a 43. Tu zombas deste homem. Tu zombas deste homem. Você diz: não, se tu és o Cristo, se você é o que dizem que você é, então salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Desce da cruz. Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas aquele outro que estava crucificado junto com ele disse assim: olha, tu nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma condenação, merecendo pelos nossos atos, porém ele nada fez. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E ele disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha só a liberação de perdão. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não dependeu do que ele havia feito, se foi batizado, se foi... Não. Não dependeu disso. Olha que maravilha, que preciosidade. Então a igreja segundo o Evangelho é centrada em Cristo e é centrada na cruz de Cristo. E essa cruz fala de perdão dos alienados, essa cruz fala da preocupação pela necessidade emocional do próximo. Você se lembra, Jesus curou o cego,
João 9, 26 a 27, Jesus curou o cego de nascença. Ele sofria muito emocionalmente, era muito criticado porque tinham aquele costume de dizer: se alguém nasce cego, se alguém nasce com alguma deficiência, é porque deve ter algum pecado, é porque cometeu algum erro, é porque isso é uma maldição de Deus. E Deus curou emocionalmente essa pessoa. Será que nós, como seguidores de Jesus, ainda temos aquele prazer de lançar palavras ofensivas, aquelas palavras pejorativas, ou tratamos com desprezo quem precisa de amparo, procuramos fazer alguma coisa no sentido de a pessoa sentir algum desprezo, não amparamos, não respeitamos, não guardamos sigilo, magoamos? Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Então a cruz fala também sobre o sofrimento do absurdo, do impensável em Deus, senso de abandono em Deus. Ou seja, essa cruz nos fala que algumas vezes passaremos também momentos em que vai parecer que Deus nos abandonou. Ele diz: Deus meu, por que me desamparou? Deus prometeu que sempre estaria conosco. Uma verdadeira igreja, uma igreja segundo o Evangelho, não promete fundos imundos. Não prega uma vida linear, porque você vê que Jesus estava naquele alto monte, mas depois desceu. Foi lá baixou naquele nível lá, onde havia demônios, né? Os discípulos tentaram, você vai ler aí na Transfiguração, no verso 17, depois, verso 9, descendo eles um monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis. Depois aí você vai ver, né, a cena do endemoniado que os discípulos tentaram expulsar. De modo que você já ouviu, Deus é Deus dos montes e dos vales. Que na nossa trajetória, na nossa caminhada de discipulado, teremos sim momentos de glória, bons momentos, mas também passaremos por maus momentos. Porém, esses momentos não significam o abandono de Deus. Esses momentos significam que na vida teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele prometeu sempre estar conosco. E sempre estar conosco não significa que sempre tudo vai estar bem, não. Então tenha muito cuidado com uma igreja, com um local. Eu estou a falar da igreja local mesmo, tá bom? Estou a falar mesmo sobre igrejas locais. Como é que você pode discernir a luz do Evangelho, tá bom? Uma igreja segundo o Evangelho. Então essa cruz fala sobre participação do sofrimento, né, de Deus. Também essa cruz fala sobre a solidariedade pela necessidade material básica do ser humano. João 19, 28, Jesus se solidarizou com a nossa necessidade básica. Ele disse: tenho sede, tenho sede, tenho sede. Ele diz a João: João, esta é a tua mãe. Maria, este é teu filho. Na cruz, Deus gera uma família. Não uma família por frequentar a mesma denominação, mas Jesus nos ensina a nos olharmos como uma família, simplesmente pelo fato de a pessoa ser um ser humano. Em Cristo somos todos uma família. Em Cristo aprendemos que a pessoa não é minha família.
simplesmente porque faz parte da minha família sanguínea. A pessoa não é minha família simplesmente porque frequenta a mesma denominação religiosa que a minha. Não. Desculpa. A pessoa é minha família porque eu recebi dessa graça de Deus, essa reconciliação com o Pai. E em Cristo, todos os seres humanos são chamados filhos de Deus. São acolhidos, são recebidos, são incluídos. Todo ser humano, independentemente da sua cultura. Então eu, que já recebi essa graça, devo aprender a olhar cada pessoinha como pessoinha de Deus, independentemente de quem elas sejam. Independentemente de quem elas sejam. É isso aí. Ainda tem aqui a cruz é vista como uma existência que vive e morre nas mãos do Deus que é Pai. Diz, Pai, Lucas 23, 46, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando eu li isso, eu comecei a me perguntar, será que eu confio em Deus para viver e para morrer? Eu confio em Deus para viver, para enfrentar a vida e também para enfrentar a morte. Então, a caminhada com Jesus é um chamado também para a cruz. É um chamado para a cruz. E ele diz, quem quer, eu tenho que querer, você tem que querer, você tem que estar dentro por inteiro, tem que estar consciente, tem que estar consciente.